Como eu expliquei no vídeo passado, a pedido de vocês, eu vou tentar ao máximo manter os vídeos em 60 minutos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas com uma variação mínima, porque muita gente assiste durante a hora do almoço. Eu nunca vou fazer vídeo curtinho. Os meus vídeos, eles é impossível eu passar para você todo o conteúdo que eu planejo e todas as informações que vêm nas entrelinhas, porque isso faz a diferença, não é? Então é impossível eu fazer vídeo curtinho e depois olhar o resultado e falar, porra, faltou tanta coisa e eu sei que você não vai chegar nisso. E esse vídeo, depois que eu acabei, né, que eu me senti confortável com o resultado, quando eu vi, ele tinha 2 horas e pouquinho. Lembrando que é uma continuação lógica e cronológica de todo o processo para que você também não perca o fio da meada, que você entenda exatamente qual foi o caminho que eu tracei, ok? Eu aviso quando eu for cortar o vídeo e já deixo o link para a segunda parte. Olá, amigo da EFO-Pro, como é que é? Tudo bem? Como eu falei para você, né, eu estava atrasado aí por causa de uma série de coisas, de compromissos, enfim. E aí, no vídeo passado, onde eu comecei com essa série, que é Como Conquistar os Bons Clientes. Porque é o que todo mundo me pergunta. Cara, como é que você conquistou esses clientes? Tanto em São Paulo, né? Eu fiz revista, fiz capa de revista, fiz moda, fiz publicidade, ganhei prêmio, fiz um monte de coisa, sempre fui muito feliz na profissão. E aí, eu falei, cara, eu acho que isso aqui pode ajudar bastante, né? Você que segue o canal, enfim, que está aí empenhado em ter informações de gente que está no mercado, né? A Super Panorâmica fez com que eu conquistasse os meus primeiros grandes clientes e como eles começaram a fazer parte, né, de um crescendo, né, como se diz aqui, em termos de mercado. Então você vai ao meu site, só tem cliente europeu, ou sei lá, italiano, espanhol. E a gente finalizou com uma super panorâmica que eu vou colocar aqui para você, que foi assim a cola, né, que me juntou ao chefe Sérgio Cambas. Quem conhece um pouco do mercado, sabe que honra é ter um ser humano, um profissional como ele, sabe? Que é um exemplo daquilo que é dedicação, enfim. E o fato de ele ter me chamado e aberto as portas do Paparico, abriu para mim também outras portas, porque mesmo hoje, depois de tanto tempo desse nosso primeiro encontro, eu falo que eu mostro, né, coisas que eu fiz para o Paparico. Todo chefe, pode ser Michelin, pode ser o que for, realmente, entendeu? Presta mais atenção. Então, se você não pegou a história desde o começo, eu sugiro que você pare o vídeo aqui, assista o primeiro e depois assista esse episódio, porque é continuidade de uma história que vai desde como eu abordo, o que eu devo falar ou o que eu não devo falar, de que forma que eu devo agir, quanto eu tenho que me entregar para o cliente para surpreender. É uma série de coisas que você vai receber aí mastigadinho e tendo aí o meu portfólio para provar que eu não estou aqui com blá 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 e nhé, de gente que é fracassada na profissão e que na primeira tentativa desistiu, entendeu? E aqui que eu queria falar para você uma coisa super importante, talvez a mais importante desse vídeo inteiro.
E normalmente o errado é o formato do seu discurso comercial. Porque imagina o seguinte, o Sérgio Cambas tem uma cultura enorme. É dono de um restaurante que tem uma qualidade e um respeito como marca gigante. Então você tem que ter segurança técnica para poder, nesse momento, surpreender, que é exatamente o contrário do que muita gente faz. Né? Faz assim uma abordagem muito tosca e acontece com frequência quando as pessoas entram em contato comigo para saber sobre a mentoria. A primeira coisa que eu faço é, então vamos fazer um exercício. Vende, eu sou um dono de um restaurante e eu quero que você venda o seu trabalho. E a primeira coisa que, é 100% das pessoas aprenderam por aí, né, com esses teóricos, é que você tem que chegar dizendo que você vai melhorar a comunicação. E que vem com aquele discursinho idiota de, você vai vender mais. Aí o cliente do outro lado pensa, quem chamou esse chimpanzé aqui, entendeu? Que vai querer melhorar, e quando você fala que você quer melhorar, você está dizendo que o trabalho atual é ruim, percebe? Então você está correndo risco de, sei lá, o filho do cliente é que faz as fotos e você acaba, né, xingando por tabela e a única coisa que você vai levar é um pé na bunda. A gente vai falar hoje sobre um momento que é o segundo momento já desse mesmo cliente. Eu vou contar para você a história do começo ao fim. É muito importante porque ela pode ser replicada para o primeiro grande cliente que você sonha em atender. Sabe, se você quer atender aí no Brasil o Fogaça, a Paola Carosella, seja o Jacan, qualquer um, na verdade, eles vão entender, vão interpretar essa sua mensagem de uma forma muito positiva e aumenta muito a chance de você conquistar o seu cliente, o seu primeiro grande cliente. Então imagina, se você faz um trabalho para o Fogaça, né, e você vai para qualquer chefe e fala que trabalhou para o Fogaça, facilita, né, meu? Entendeu? E foi assim que eu cheguei a fotografar pro chefe Ricardo Costa, que também todo mundo conhece, e que tem 2 estrelas Michelin. Então eu foco sempre nos maiores e nos melhores, porque o tempo que eu gasto com um grande cliente é o mesmo, ou até menos, do que eu gasto com um cliente que é ignorante, que acha que fazer foto com celular, ou chamar qualquer pessoa aí e dispara no TTL, uma luz chapada, que aquilo é a mesma coisa. Então eu nem estou para discutir esse tipo de coisa, beleza? Bom, então aqui eu queria começar para que você já ficasse sentindo aquela motivação. Eu já queria começar ensinando como é que eu faço, ok? Lembrando o seguinte, esse restaurante Paparico, ele é um dos mais conceituados aqui no Porto. E eu posso afirmar que em Portugal, porque o chefe Sérgio Cambas, ele é um cara, assim, ele é um grande artista, um cara muito culto. E eu vou mostrar aqui uma foto que eu fiz assim que eu entrei, a recepcionista me atendeu e falou, o Sérgio está ali naquela sala. E eu estava com a câmera na mão e eu fiz esta foto dele. Esse foi o momento, primeiro olhar sobre esse chefe, para você entender a responsabilidade de você ter cultura. Quantas vezes eu já falei, milhões de vezes,
que sem cultura não existe sucesso. Olha o que ele lê para criar as receitas. Percebe? Mas se você fica fora dos livros, fora da biblioteca, você nunca vai chegar nem perto de um cliente como esse. E eu precisava conquistar clientes de renome para poder avançar na minha estratégia aqui comercial em Portugal, porque ninguém me conhecia. Em São Paulo, todo mundo me conhecia. Agora, aqui, eu era, zero à esquerda. Bom, agora que você tem noção, né, do tamanho do desafio, nesse primeiro momento, eu começando a minha vida aqui em Portugal e tendo essa oportunidade de trabalhar para um chefe, para um artista, sabe, para um cara tão culto quanto o chefe Sérgio Cambas, e eu sabendo que o próximo cliente que eu fosse tentar conquistar, se eu tivesse o Sérgio Cambas no meu portfólio, já seria um ótimo começo. E é por isso que eu coloquei na abertura, né, dessa parte, foque sempre nos melhores, não tenha medo, não tenha pressa. Seja a sua melhor versão para você poder atender os melhores, senão você cai do cavalo. Imagina, essa quantidade de informação que ele tem, e principalmente as informações estéticas dos fotógrafos do mundo inteiro, os maiores fotógrafos de gastronomia, ele sabe tudo. E com toda certeza, eu posso garantir que esse foi um dos maiores desafios que eu já encontrei na minha vida. Então eu estava, com a adrenalina a 1000 e falei, o que eu posso fazer para seduzir, né, esse cliente e fazer com que ele fidelize. Depois, a gente fez muitos trabalhos. Então, eu quero que você se inspire nisso, porque eu estava nessa fase num momento muito parecido com esse que você está agora, com a 20D, entendeu? Enquanto aqui, já tinha full frame 5D Mark II com lente série L, entendeu? Eu não tinha condição de comprar. E eu falei, eu vou conquistar, eu vou tirar, espremer tudo desse equipamento. E mais uma vez lembrando que a 20D é a tataraneta do equipamento que você tem hoje. Então, cuidado, entendeu? Cuidado aí com as más influências, beleza? Então, legal. Para piorar, ou para melhorar, melhor dizendo, o tamanho do desafio, você imagina, eu chego lá, dou de cara com ele sentado, com esse monte de livros. Vi aqui em cima, né? É o Gordon Ramsay, puta, só chefe top, né? O cara que inventou o MasterChef, entendeu? Tá ali no topo dessa pilha. E você vê que aqui ele lê Nietzsche, entendeu? Então ele transforma filosofia em comida. É um mundo muito vasto, né? É entrar mesmo na Fórmula 1, sabe? Uma coisa é você ficar correndo aí em casa ou com os amigos de final de semana, e outra coisa é você aguentar a pressão da Fórmula 1. Então eu me senti, assim, entrando mesmo com essa oportunidade, que foi uma indicação de uma outra pessoa, que falou, cara, você tem que conhecer o Fernando Bagnola, e ele me chamou. E eu nunca fiz nada de graça para ele. Nesse primeiro eu fiz um preço legal, entendeu? Mas se você acostuma o seu cliente a trabalhar de graça, principalmente esse tipo, né, de cliente, você acaba depois tendo dificuldade porque ele também não valoriza muito. Em alguns casos, quando você está começando lá do comecinho, para treinar, eu acho que vale a pena você fazer parcerias, mas a partir da terceira parceria, o negócio é entrar firme de cabeça, porque você já treinou. Sabe muito de estética fotográfica, porque tem muitos livros caríssimos dos melhores fotógrafos do mundo, e estou eu lá com a 20D, com um flashzinho portátil e com a lente do kit, 1855. E aí, cara, o que acontece?
Ele fala, pô, eu comprei uma câmera porque eu gosto muito de fotografia também e me puxa uma Nikon, cara. Entendeu? Que é muito mais nova do que a câmera que eu levava para fotografar. E eu falei, caramba, velho, eu gosto dessa adrenalina, entendeu? Porque é uma oportunidade, eu vejo sempre uma oportunidade naquilo que as pessoas veem uma barreira, que as pessoas se cagam de medo, eu pulo de alegria. Sempre foi assim. E aí, ele falou assim, pô, tô com algumas dificuldades, não sei o que tal. E aí é que eu entrei, que é a parte técnica. Olha, meu, eu não podia deixar de citar aqui um comentário que o seguidor do canal, o Jânio Ferreira Silvio, deixou. E que me preocupou muito, porque quando a gente segue essas pessoas que, enfim, né, que nunca conseguiram galgar algum espaço na história da fotografia comercial, profissional, principalmente nessa época aí das redes sociais, onde, meu, você é tudo fachada, né? Você vê lá o cara num puta estúdio, se você abrir o plano, aquilo ali é o quarto do cara. Então, essa realidade virtual, ela nem é realidade, né? Porque ela é uma coisa ilusória. A realidade é aquilo que você vê que a pessoa mostra lá o grande cliente, mostra o logo, mostra a grande agência de publicidade que ele atendeu, a grande campanha, a grande revista. Eu penso grande, sabe? Eu acho que pensar grande é melhor. Então, e há 5 dias atrás, eu recebi esse comentário e você sabe que eu respondo todos. Não tem um comentário aqui que, a menos que tenha escapado, né, nesses anos todos, que eu não guarde um tempo para respeitosamente vir aqui e responder para você. Obviamente, existem alguns que eu até apago, entendeu? Que eu não estou nem aí, que são comentários fotometrofóbicos, e eu apago mesmo e não estou nem aí, porque esse canal aqui é para quem acredita naquilo que é a fotografia raiz e como isso pode ser benéfico para a tua fotografia digital e principalmente para você acreditar que é possível, com um equipamento simples, você fazer trabalhos muito complexos, beleza? E daí ele assistiu esse vídeo onde eu comparo a 6D com a R6 Mark II, ok? E é assim, tem todo um contexto que, prova que se você escolhe o nicho certo para o teu equipamento, você não precisa trocar de câmera, enfim, eu já venho falando isso há séculos, então nem vou por aí. Mas ele escreveu uma coisa que me preocupou, ele botou aqui. Jânio Ferreira Silvio 3520 há 5 dias. Esse assunto está cada vez mais relevante. Tinha comprado uma Canon 80D e estava feliz. Parece que tô ultrapassado agora. Risos. E aí, como eu não entendi muito bem a pergunta, o contexto, né? Eu escrevi aqui, não sei como responder porque não entendi o contexto do seu comentário. Um abraço. E ele respondeu aqui. Jânio Ferreira Silvio 3520 item há 5 dias. Fernando Bagnola _Fopro Bagnola, seu vídeo está perfeito e eu concordo com você. O detalhe é que a quantidade de youtubers que estão bombardeando a internet com a entrada das mirrorless que me deixa até desanimado com o equipamento que tenho. Mas o seu vídeo me deu uma animada boa. Eu fico desanimado só de pensar em gastar dinheiro. Eu espero que depois que a gente lê isso e você assistir o vídeo, que você, Jânio, mude, sabe? Mude e fique muito mais seguro daquilo que você tem em mãos. Então deixa eu mostrar para você aqui uma foto que eu fiz dele antes de começar o trabalho. Tá vendo? Repara que ele está com 2 filtros close-up na câmera dele. Eu coloquei um anel adaptador, emprestei para ele, porque ele estava tentando
fotografar um prato. Tá vendo? Eu tenho um garfo, eu tenho essa foto. E além disso, eu ensinei a fazer esse blur ao redor de uma forma analógica. Você pega, vira a câmera para você, faz aquele, como se, sabe quando você expira para limpar os óculos, que você faz assim, né? Então ela embaça, e aí você rapidamente passa um guardanapo no meio e clica. Entendeu? Então eu fiz isso e mostrei a foto para ele. Então você vai ver essa foto que ele fez aqui. Entendeu? Então eu comecei já dando formação para ele, mostrando o quê? Segurança. Alguns fotógrafos querem esconder isso. Eu não, eu acho que quando eu passo para você esse conteúdo, eu mostro para você que eu estou seguro daquilo que eu sou. E que esse efeito você vai aprender e vai usar de uma forma diferente, vai se beneficiar. E aí eu falei para ele, nós vamos fazer diferente. Você vai fotografar comigo. E ele ficou surpreso. Eu falei, eu vou ensinar você algumas técnicas, porque além de incluir a sua estética como dono do restaurante, como criativo da gastronomia, a gente vai associar a minha. Então vai ficar um trabalho muito interessante. Então você, além de ter esse preço bom, eu lembro que eu falei, um preço bom, que eu acho que é importante que você saiba que eu quero sempre ter preços bons para você, você vai ganhar uma formação comigo. Então que dúvida você tem? Aí começou uma chuva de dúvidas. Por quê? Primeiro, o balanço de brancos. Então ele não conhecia profundamente, como muita gente que você vê por aí, não conhece, não sabe nem o que é o balanço de brancos, não sabe nem de onde veio, acha que isso é do digital, quando na verdade isso sempre foi, do século passado. Primeira situação, ele falou, olha, eu tenho muitas velas aqui. O Paparico, embora tenha uma cozinha extremamente moderna, você vai ver o trabalho em panorâmica que eu fiz e que ele ficou de cara, porque é uma cozinha estreita e que ninguém conseguia fotografar, entendeu? Mesmo em grande angular. Então, quando eu colocava em grande angular, mesmo super, entortava tudo e ele não gostava disso, ele queria uma forma de mostrar a cozinha como é. E aquilo que eu falei, os arquitetos não gostam de super grande angular. Não adianta, você tem que ter uma outra solução e a panorâmica é essa solução, você não vai acreditar no final. Então, eu falei para ele assim, qual é a situação? Ele falou, cara, sabe o que acontece? A luz de vela, ela tem um tom, né? Aquele tom aconchegante. E aí, quando eu vou fotografar, eu coloco no automático e fica tudo muito branco, muito azulado. Eu falei, isso é simples, entendeu? E aí, mostrei para ele na minha câmera. Eu falei, faz a foto. Daí eu peguei e fiz na minha, com aquela telinha minúscula de 2 por 3 centímetros. Quando ele olhou, ele caiu da cadeira. E eu falei, olha, me mostra a situação. Daí ele pegou, montou um prato, porque ele queria, estava reformulando toda a estética das mesas, enfim. E aí ele pegou e colocou uma vela, colocou umas taças, enfim, a gente começou a fazer uns testes, eu até fotografei isso aqui, é esta foto desse momento, entendeu? Quando ele olhou o tom, que era exatamente esse, por quê? O que acontece? Ele tem lá toalhas de linho, e aí a câmera tem algumas limitações, quando você coloca no automático, ela só começa a ler a temperatura de cor a partir dos 3000 Kelvin. E a vela, tá ali embaixo. Então eu vou mostrar para você agora no computador a parte técnica, mas o que aconteceu? Eu comecei a dar formação para ele e essa segurança que eu passei mudou completamente a minha relação com ele. É por isso que ele fala que eu sou o melhor fotógrafo de gastronomia que ele já tinha conhecido. Por quê? Porque eu entro com a parte técnica. E eu me recordo que nós comparamos, era uma forma, inclusive, da gente comparar as duas câmeras, porque talvez ele tenha ficado com dúvida naquele momento.
E depois, nos outros trabalhos, eu devo ter feito não sei quantos trabalhos, a gente vai ver muitas cenas diferentes, porque eu sou um fotógrafo generalista. Eu fiz retrato, eu fiz arquitetura de interior, eu fiz foto de comida, eu dei formação, percebe? E eu falei para ele, falei assim, olha, sabe o que acontece? Eu lembro que eu falei, se você me dá um fogão e eu que gosto de cozinhar, cozinho bem, eu vou cozinhar melhor do que você? Ele falou, não. Eu falei, pois é. Então você vai ter uma leitura vintage, que é uma leitura muito bonita, que é assim da transição do filme pro digital, que é essa câmera aqui, e a gente vai ter uma outra leitura com outro tipo de pixel, você fotografando, e você vai ter essa experiência. Puta, foi do caralho. Foi aí que realmente a gente apertou a mão e virou amigo. Olha, eu acho importante ressaltar o seguinte, você pode ficar, às vezes, né, com uma certa confusão mental, que você fala, pô, eu vou ensinar tudo para o meu cliente, será que depois ele não vai deixar de precisar de mim? Meu, é ao contrário, porque assim, isso é uma estratégia. Você fazer com que o cliente experimente o prazer de fotografar de uma maneira que ele nunca fotografou, acertando para ele, deixando tudo mastigadinho, literalmente, na hora dele clicar, o que acontece? Eu usei fotômetro, certo? Eu levei o speedlight, eu levei o disparador, eu levei os rebatedores, eu levei uma série de coisas, um arsenal de equipamentos para construir a luz, que obviamente ele não vai comprar. Então ele fica com a sensação de que está trabalhando com alguém extremamente profissional, mas também com alguém extremamente empático, que se preocupa em obter dentro do trabalho a leitura do próprio cliente. Então, do ponto de vista emocional, é muito difícil que ele venha não gostar de um trabalho que ele próprio participou. Então você entende que o marketing é diferente de venda. O marketing é aquilo que humaniza, ou não, né? Existe o mau marketing, mas o que eu pratico é o marketing humanizado. É aquele que ao invés de deixar o cliente de lado, não, o cliente trabalha em conjunto. E facilita muito, porque do ponto de vista estético são duas leituras complementares e isso surpreende muito. É bem legal, não se preocupa, não fique inseguro, não tenha medo. Uma cabeça cheia de medo não tem espaço para sonho, é o meu lema de vida. Então eu ganhei respeito, ganhei o cliente e depois fiz um portfólio enorme com ele que me abriu portas para um monte de outros clientes. Eu devo ao Sérgio Cambas e ao Paparico o meu sucesso aqui em Portugal. E não só, né? Espanha, Itália, países que eu já viajei, no Japão, eu devo a esse cara que é um grande artista. Beijo para você, Sérgio Cambas. Bom, então aqui esse vídeo está correndo tipo 1000 maravilhas. E agora a gente vai falar sobre a parte técnica. E se você está aqui, você vai curtir muito tudo aquilo que, na verdade, acaba sendo a somatória de muitos assuntos que eu venho trazendo aqui ao longo desses anos todos da EFOPRO. Então é o seguinte, imagina, hoje é o dia em que eu mostro para você o começo, né? O começo de uma nova estrada, meu primeiro grande cliente. Ainda hoje eu mostro essas fotos, e eu fiz isso em 2010, eu demorei 3 anos estudando o mercado, assim, não desistindo de forma nenhuma, sabe, passando por situações de aperto, né? Porque era o começo. E eu não desisti porque eu acreditava que a minha capacidade técnica poderia fazer a diferença. Num país novo, cultura completamente diferente, se engana muito quem vem para cá achando que vai arrasar, que só porque fala português, na verdade nem fala português, fala brasileiro. Existe uma série de posturas que você tem que limar, que são normais no Brasil, mas que aqui beiram a ofensa. Entendeu? Então eu gosto disso, eu gosto de interiorizar a cultura
para poder, sei lá, né, atuar nesse mercado, conhecer as pessoas para poder vender para essas pessoas. Bom, beleza. Então é o seguinte, como eu vou mostrar para você como eu resolvi a situação de iluminação com muitas velas, é importante que definitivamente você entenda que a fotografia ela tem algumas formas, né, de configuração, algumas regras que muitas vezes são inversas, sabe? Aquilo que a gente está acostumado do ponto de vista numérico, né, ou de unidades de medida e tal. Então é o seguinte, a temperatura de cor numa determinada situação, ela tem que ser vista, ela tem que ser pensada, corrigida ou aproveitada, né, se for o caso, com um pensamento muito profundo. Quando você deixa para o automático, e assim, isso também vale para a inteligência artificial, que não chega, cara, não chega aos pés daquilo que é o cérebro humano. Quem tem deficiência técnica tem que recorrer ao automatismo, ou ao TTL, ou também à inteligência artificial, e acaba caindo aí num balaio de gato, né? Tem até uma menina que fez um vídeo dizendo, agora você pode escrever livro infantil, e colocar na Amazon. Ela escreveu, entre aspas, um livro no vídeo e colocou lá para vender. Daí, você deixar uma idiotice dessa entrar na tua cabeça, considerando que uma informação para uma criança ela tem que ser muito bem formulada do ponto de vista da psicologia infantil, do resultado, isso tem que ser cuspido, sabe? Isso é um lixo. Enfim, então eu vou mostrar para você o seguinte, o que é essa temperatura Kelvin, né? A temperatura, a escala Kelvin. Então é o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui, olha. Isto aqui eu digitalizei porque anda comigo há muitos anos. Tá vendo? Até tem uma resolução não perfeita, né? Mas eu digitalizei porque isso aqui estava impresso. Então, diferentemente daquilo que a gente, enfim, intui quando pensa na temperatura de graus Celsius, né, que mede a temperatura, o calor mesmo, você vê uma vela, se você coloca o dedo, a temperatura está muito alta, ela queima, certo? Em compensação, o gelo, ele está numa temperatura muito baixa, correto? Tanto que a geladeira tem alguns, ou freezer, tem graus Celsius negativos. Acontece que na fotografia, por ter essa ligação com a escala Kelvin, a vela que você está vendo aqui, deixa eu botar a mãozinha, essa aqui, a vela, ela está na temperatura Kelvin mais baixa. Está vendo aqui? Então começa em 1000, depois 1500, 2000, 2500. Se você vê que na medida em que vai subindo a temperatura Kelvin, ela vai ficando mais azul e mais alta numericamente. Bom, beleza. Agora que você já tem essa noção um pouco mais presente aí no teu raciocínio, então vamos lá. O que é isso que eu já falei algumas vezes, mas hoje eu vou mostrar isso, mais uma vez e assim, de uma forma que eu nunca mostrei até agora. Porque as pessoas vêm falar comigo e eu falo, cara, assisti esse vídeo, assisti, mas não prestou tanta atenção. Então eu posso pensar, sei lá, talvez eu não tenha explicado direito, enfim, prefiro colocar a culpa sempre em mim, beleza? E aí melhorar com isso. Então você está vendo aqui do lado direito, deixa eu colocar a mãozinha, certo? Você vê 3 rodas aqui. Então você vê o vermelho, que é o R, o G, que é o green,
né, que é Red, Green and Blue. Então você tem RGB e no encontro desses três círculos coloridos, você tem o W, que é white, que é branco. Quando você pega duas bisnagas de tinta e você mistura azul com amarelo, você tem verde. O verde é uma cor composta, né? Já abordei isso algumas vezes aqui no canal. E tanto na fotografia como no vídeo, quando você mistura azul com amarelo, você tem branco. Aí você fala, como assim? Entendeu? É assim. Eu não vou reinventar a roda. Então, o que você tem que fazer? Você tem que imaginar uma seta que atravessa esse branco e vai para o outro lado. Então, você tem do outro lado a cor complementar. E a cor complementar é aquela que é somada, vamos colocar assim, somada à cor dominante, ela gera o branco. E eu vou mostrar isso para você mais uma vez no Photoshop, no Camera Raw, para você ver como isso funciona. Então, assim, eu vou colocar essa imagem em negativo. Então, presta atenção. Aqui a gente tem azul e amarelo. Eu vou inverter agora. Olha o que a gente tem. A gente tem azul que passou para esse lado e o amarelo para cá. Tá vendo? Então, aqui, mesma coisa. Aqui o magenta passou para cá e o verde passou para cá. Eu vou voltar ao normal. Olha lá, o verde veio para cá e o magenta veio para cá. E da mesma maneira, o vermelho, a cor complementar, né, do vermelho, é o ciano, que é esse tom aqui, esse azul bebê, né? Vamos colocar dessa maneira, beleza? Então, repara, e eu vou inverter, você vai ver que ele vai ficar vermelho. E o vermelho passou a ser cian. Porque existem vários tipos, vários graus de vermelho, vários graus que vão desde o vermelho até o amarelo clarinho, certo? Como você vê aqui e vê até melhor aqui. Tá vendo? Então, quanto mais vermelho, mais cian você tem que colocar. Então, na prática, é como se fosse uma balança de cor. Se você tem muito vermelho, como tem aqui a luz de vela, você tem que corrigir com muito azul. E aí, a soma dos dois vai dar o equilíbrio do branco, que está nessa zona que, para mim, 5.200 é o daylight mais perfeito. E você tem isso na sua câmera. Se você coloca, vai lá no menu, e eu vou mostrar isso aqui, você vai ver que está 5.200. Não é 5.600, nem 5.100, é 5.200, está aí. Então, existe uma ligação direta com a tua câmera e que você consegue, tecnicamente, resolver assim como eu resolvi. E agora a gente vai entrar mais fundo ainda, entendeu? Então, eu quero que você veja aonde começa. Começa nos 1.000, ok? E aqui dos 9.000. Mas aqui eu não estou preocupado nesse momento, porque a nossa situação lá no Paparico está nesta região. Então, a gente está falando entre 1.000 e 2.000 Kelvin. Olha, eu achei aqui no manual toda a descrição do ícone, o modo e a temperatura de cor. Está vendo como tem mesmo uma ligação, como eu disse, direta e reta sob o controle que você tem que ter para surpreender o seu cliente e mostrar para ele que não adianta comprar uma câmera melhor. Você tem que ser melhor do que o seu cliente. Então, aqui em cima, você tem 2 modos automáticos de balanço de brancos. Agora, olha aqui desse lado e você vê aonde começa. Ele só consegue corrigir, e mesmo assim eu vou falar, entendeu? Quando você está ali no limite, aquilo ali é bem estranho. Então, de 3.000 a 7.000. Como você viu naquela tabela, a vela está ali entre 1.000 e 2.500, né? Que é essa faixa aqui embaixo. Tanto que está escrito aqui candle, que é vela.
Então tem umas que são mais vermelhas, tem outras que são um pouco menos vermelhas, vamos colocar assim, entendeu? Então você consegue controlar isso, cara, com uma precisão, é que nem quando você tem fotômetro. Eu até agora não vi uma pessoa que tenha comprado fotômetro, né, sob indicação do canal aqui, e que fale, pô, cara, me arrependi. Não tem como, não tem, é 100% de acerto. E aqui é a mesma coisa. E aí você vê que o 5200 é o clássico. E aqui você tem sombra, 7000, enfim. Então, na prática, se você está fotografando no sol, e aí você está com a câmera certinha, você está fazendo moda, por exemplo, tem que estar a cor impecavelmente correta. Aí você resolve colocar na sombra. Se você não acerta isso, cara, a sombra é azul pra caramba, é azul claro. O branco vai ficar azul. Você tem que jogar essa informação para dentro da câmera para ela poder jogar o amarelo, como você aprendeu aí atrás, e chegar nesse branco 5200. Viu como é simples? E aí tem o personalizado, porque ele é muito mais preciso do que este aqui. É quase como se fosse uma sintonia fina. O que você faz? Você pega o seu cartão cinzento ou um cartão branco e coloca perto da luz e fotografa só o cartão. Desliga o foco automático, porque senão ele não vai conseguir focar. E faz um clique, enche a tela só com aquela cor do cartão iluminado pela fonte de luz que você está ali no momento. E aí o que você faz? Você joga isso para dentro da câmera e ela vai interpretar essa distorção e vai corrigir para você. Mas isso é personalizado, você tem que saber, não adianta você querer jogar no automático. Agora, aqui é 2000, então no meu caso eu personalizei e aqui que foi o pulo do gato. Porque o personalizado, pede realmente um aprofundamento técnico muito sério, né? Então você vê que aqui eu tenho um controle de 500 Kelvin mais para baixo e quando eu cliquei, cara, veio a cor certinha. Então achei legal passar por aqui e mostrar para você como eu trabalho. E como o balanço de brancos feito assim surpreende. Ele usava no automático e eu vou mostrar para você o que ele conseguia, aliás, o que ele não conseguia, entendeu? Porque não tem como, o automático não vai chegar aí. Não tem como mesmo. Olha, eu resolvi gravar para você essa situação aqui no meu estúdio. Eu acho que vai ser muito elucidativo, porque eu domino o balanço de brancos há muitos anos. E eu vejo tanta gente falar sobre, porque o sensor tal puxa para o verde, o outro puxa para o magenta. Isso nunca aconteceu na minha vida. Então, sei lá, entendeu? Se eu sou diferente, né? Mas eu vou ensinar você a ser diferente. Então é aqui, olha, você vê que eu tenho ali no teto Daylight, certo? Tenho duas, inclusive você vê que uma delas eu criei aí uma tapadeira, porque às vezes quando eu estou fazendo joia interfere, então eu consigo diminuir a incidência da luz do dia aqui. E aqui do lado direito você vai reparar que tem uns pontos amarelos, né, com uma luz com uma temperatura de cor muito mais baixa, certo? Então, as luzes especulares, aquelas que são reflexo, né, dessas principais, você vê aqui nesse ponto no batente da porta. Então isso acaba sempre interferindo, sim, a gente pensa que não. Então eu vou entrar aqui nessa sala de produção. E você vai ver que tem aqui também no batente um reflexo. Tá vendo ali o reflexo? E esse reflexo é de outra janela que eu tenho aqui. Ele ajustou a exposição, mas eu vou para cá para você sentir como o automático faz aquilo que ele quer. Então eu tô aqui, deixa eu tirar minha sombra. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui. Você vê que a parede aqui dentro tá branca, que ela tá considerando
a luz mais forte, né? A incidência dessa luz interna, que vem dali da janela, beleza? Então o balanço de brancos fica certo aqui, mas fica errado ali, olha. Vou voltar, você já vai ver que aqui agora ficou certinho, e quando vem para cá ele começa a ficar meio amarelo lá, beleza? Então a gente tem essa lâmpada aqui, que é uma lâmpada com um tom, um amarelo, um branco quente, sabe? De LED. E aí eu quero que você repare o seguinte, essa luz, ela não é tão amarela quanto você está vendo ali na parede. Percebe? Como essa aqui passou a ser a luz mais forte, o automático, né, o cerebrinho da câmera começou a ajustar, tentar ajustar, né? Então, olha o que acontece. Na medida em que eu venho para cá, eu estou misturando com essa luz de cima. E tem um ponto que as coisas funcionam razoavelmente bem, mas mesmo aqui você vê do lado direito que tem um pouco de azul e um pouco de amarelo do outro lado. Então essa luz mista é muito complicada para a câmera. Então o que eu fiz? Eu peguei a 20D, fiz 2 cliques, usando o automatismo da câmera dessa área aqui, olha, que seria uma área problemática, que pintaria um arroz, né, de amarelado, o prato ficaria amarelado, tudo, o ponto da carne deixaria de estar bem registrado. Então essas variações, na verdade, e você trazendo isso para a tua câmera, isso acaba mesmo comprometendo a tua qualidade técnica. E na medida em que eu faço essa mistura, e essa mistura é exatamente o balanço de brancos customizado, que é uma ferramenta que poucos usam, e isso já estava presente na 20D em 2004, eu vou mostrar para você, inclusive no próprio manual, e algumas reportagens, alguns releases que saíram na ocasião para falar sobre essa funcionalidade. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá. Bom, então, como eu falei, peguei a 20D, coloquei a 50mm, 2.5, foi a primeira lente que estava ali disponível, o resto estava guardado, coloquei na 20D e fiz 2 cliques. E eu fiz questão absoluta de fazer um enquadramento muito parecido para que não saísse, né, nem para a direita e nem para a esquerda, e eu pudesse mostrar para você essa maravilha que é o balanço de brancos customizado. Eu uso em inglês na câmera, então é o Custom WB. Bom, beleza, eu estou aqui, entrei no suporte da Canon, está disponível ainda, depois de tantos anos, ainda tem gente que usa a 20D como eu. Bom, então eu fui buscar um manual, e essa câmera nasceu exatamente no momento de transição muito interessante da analógica para o digital. Então ela tem algumas coisas que são, para mim, são um espetáculo. Obviamente, eu não estou dizendo para você comprar uma 20D. Eu estou falando da 20D, primeiro porque eu comprei 0 e cuido do equipamento, super bem. O meu equipamento, você olha, não tem um risco. Então, é só para mostrar para você que tem uma 80D, uma 70D, uma 60D, ou até câmeras um pouco mais antigas, assim como câmeras mais novas, mirrorless, que quem investiu, tem que acreditar que tem câmera para 10 anos e não ficar mais vulnerável a esse discurso da equipamentite, esse vírus, cara, porque isso é fake, entendeu? Eu vou mostrar para você. Então não tem blá blá blá. E você só não vai acreditar se não quiser, beleza? Então eu pesquisei aqui, olha, na página 51 é onde eles falam disso. Então tá aqui, olha, balanço de brancos customizado, e aí cada um tem o seu, não vou ler o daqui da 20D, mas ela tá aqui nessa parte do menu da câmera, que é muito simplificado, tá vendo? É esta aqui, olha. E repara que aqui está em 5.200 Kelvin, que é o daylight mais perfeito, sabe? Ele está mesmo num nível
enfim, é o que eu mais gosto, é aquele que durante décadas eu venho utilizando desde o tempo do analógico. Então aqui você nota que existe essa ligação, esse amor entre neto e avô, sabe? Que é uma coisa que é importante que você compreenda. Que não existe nenhuma briga entre digital e analógico na minha cabeça. Ao contrário, eu sou digilógico, eu trabalho com as duas e dependo das duas, ok? Então aqui está no menu Custom WB. E na tua câmera você vai achar isso da mesma maneira, ok? E para melhorar ainda essa pegada, eu fiz em RAW e fiz em JPEG. Para você sentir de uma vez por todas como essa tendência de cor, que às vezes você acha que é do sensor, na verdade é uma incompetência técnica que você pode ter adquirido de influências que não são tão experientes, né, para resolver um problema tão sério quanto é você ter o balanço de brancos perfeito na fotografia de gastronomia. Arroz amarelo acaba com o teu trabalho. Se você tiver que levar para casa para consertar ou ficar tentando usar o JPEG, você vai perder muita qualidade. Então, só para não ter nenhuma dúvida, eu quero que você veja aqui. Esta primeira foi feita com balanço de brancos automático. Tá vendo? Tá aqui, inclusive, embaixo. Olha lá. White Balance alto. Canon 20D. Lente 50mm. Olha a data. Mas antes de mostrar essa diferença de JPEG e RAW, que é enorme em termos de qualidade de informação e, obviamente, da qualidade final, ok, tem gente que fala isso, mas você pode ver que não é gente que trabalha com gastronomia, com o nível de cliente que eu estou querendo mostrar para você que você pode atender. Mas beleza, não estou aqui para reinventar, né, a qualidade aí da informação. Só posso passar para você aquilo que eu vivo. Então, eu vou mostrar para você aqui, olha. Tá vendo que ali tem uma marquinha na parede, né, que é da textura. Essa luz é uma luz volumétrica. Então, você consegue também aqui ver como a posição da luz traz toda a textura. No caso de gente, isso não é legal, porque isso cria um efeito de casca de laranja que as mulheres simplesmente detestam. Porque como é que funciona? Eu pego essa distorção toda que está aqui, que a câmera, enfim, não consegue acertar, eu vou na função Custom WB, né, ou balanço de brancos personalizado, e eu jogo para a câmera esta informação, todo esse absurdo cromático. O que ela faz? Ela interpreta isso e acerta, assim, milimetricamente a cor, porque ela parte dos 2000 Kelvin até 10.000 Kelvin, enquanto o automático só vai dos 3.000 até os 7.000. É muita coisa que escapa do automático. E é só você consultar o manual que você vai acertar isso rapidinho, na primeira. E aí eu tentei manter o enquadramento, né, e fiz um outro clique. Olha, saiu um pouquinho, né, da posição, porque eu não estava com tripé, mas, olha a diferença entre isto e isto. Percebe como ele jogou complementar? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou colocar o RAW, que foi esse que eu mostrei, o JPEG desse mesmo momento. Olha como entra verde, como entra magenta aqui no meio. Tá vendo? Olha. Aqui você vê que tem um gradiente, que desde de uma zona mais clara e uma diagonal aqui você vê que você muda de zona, mesmo com uma cor absurdamente errada. Mas aqui a coisa é diferente. Além de você perder muita qualidade na informação, na textura, é fácil, né? Você notar, principalmente na densidade das sombras, você ganha aqui algumas dominantes que, nem existiam. Né? Você não é só um gradiente, é a inserção de alguns tons
que, meu, a câmera na hora que comprime, mesmo essas mais novas, eu fiz esse teste já com a 6D, já fiz com uma mirrorless de um amigo meu, sempre tem isso. Então você imagina que hoje isso ainda está muito mais desenvolvido, mas eu nunca tive problema com isso. E aí aqui é o RAW e aqui o JPEG. Tá vendo? No JPEG automático, a câmera faz o que ela quer. E não há tecnologia ainda que substitua o pensamento cerebral. Entendeu? Então aqui tem duas dicas. Óbvio, você faz do jeito que você quer. Eu só estou mostrando porque como a gente vai entrar agora num balanço de brancos perfeitamente ajustado, eu não queria deixar você com esse vácuo aí na cabeça. E esse raciocínio de configuração da cor, de correção da cor, é algo que veio importado do vídeo para a fotografia digital, já em 2004, porque isso não passa daquilo que se chama bater o branco, que é uma coisa que se faz hoje em dia, naturalmente, desde aquela época, percebe? Embora essa câmera não tenha vídeo, ela trouxe todo esse raciocínio técnico do próprio vídeo, ou seja, é uma convivência que ela é heróica, sabe? Porque a gente, aplaude outras tecnologias, outros métodos de captação e junta isso tudo no sentido de melhorar a fotografia. E ao contrário do que se fala hoje, porque o fotógrafo analógico é o fotógrafo das antigas. Oi? E você vê ainda, né, essa besteira, esse besterol, que é ridículo e que depõe até contra a própria pessoa que fala isso, como se essas pessoas não fossem envelhecer e fossem, entendeu? Vivessem dentro do formol. Porque não existe essa distância de tempo naquilo que se refere a uma arte que nasceu em meados do século XIX, meu. E aqui você tem uma comparação do RAW, do JPEG da mesma foto, do branco batido numa 20D e do JPEG batido numa 20D. Não tem diferença? Tem diferença ainda hoje, eu aposto. Eu aposto com quem quiser desafiar.